Adventista Sucatinga, Beberibe 7, no YouTube. Vamos lá, mas antes, deixe seu joinha ou seu like, se inscreva em nosso canal e deixe sua presença do dia nos comentários para você receber a sua presença aqui no canal. Agora, sem delongas, vamos à lição desse dia. Bom estudo! Esse templo é a casa de Deus, a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Sucatinga, Beberibe, Ceará. Seja bem-vindos à lição da Escola Sabatina Adulto, aqui no canal Adventista Sucatinga, Beberibe 7, no YouTube. Foi muito tempo pra juntar economias e comprar vaso de alabastro, frasco do puro amor. E atenção! Nossos vídeos aqui provavelmente será interrompido temporariamente pelo fato que meu aparelho no qual é realizado a edição aqui no canal Adventistas Sucatinga Beberibe 7 está apresentando pequenos fragmentos em sua respectiva tela, levando assim ficar comprometido a visualização por completo da tela. Leva alguns dias, mas creio que a média de como está indo essa frisura na tela aqui do aparelho, acredito que qualquer momento o mesmo irá não funcionar. Ou seja, nós, daqui do canal, estamos disponibilizando o QR Code e a chave Pix, para que você venha realizar sua doação voluntariamente em prol para arrecadar fundos e assim comprarmos um outro aparelho mais avançado tecnologicamente falando. Assim nós continuamos com nossos materiais aqui no canal. Podemos contar com a sua colaboração? Maravilha! Deus seja louvado! É só apontar a tela do seu telefone nessa imagem que você está vendo aqui na tela. O nosso QR Code ou a nossa chave Pix, que é evandoadventistabeberibe@gmail.com. E se você não conseguir fazer a anotação da nossa chave Pix, temos o QR Code aqui em nossa tela, tá? Agradecemos sua compreensão e colaboração, tá? Que o Senhor lhe abençoe. Agora, vamos ao estudo desse dia? Pegue sua Bíblia e a lição da Escola Sabatina e vamos conferir, estudar a lição desse dia. Vamos lá? Bom estudo! Aqui está a última batalha. Duas bestas que se unem. Contra quem? Contra Deus e seu povo. Deus, nós sabemos quem Ele é. E quem é o povo de Deus? Quem, irmãos? Quem, irmãos? O diabo está irado contra todas as igrejas? Não. Ele está irado contra quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. É contra esses que o diabo está irado. Então vamos para Apocalipse 13:1. Vi emergir do mar. Mar quer dizer povos, nações, multidões e línguas. O que emergiu do mar? Uma besta, um poder. Esse poder tinha 10 chifres e 7 cabeças. Quais são os 10 chifres desse poder? As 10 tribos bárbaras que dominaram o Império Romano entre os anos 352 a 476. Álamos, Érlos, Vândalos, Ostrogodos, Visigodos, Suevos, Burgundos, Saxões. Você conhece a história. 10 tribos bárbaras que provocaram a queda do Império Romano em 476.
7 cabeças. Essas cabeças, elas falam dos inimigos de Deus ao longo da história. Essas 7 cabeças apontam para 7 poderes que em toda a história da humanidade atacou o povo de Deus. Qual foi a primeira nação a escravizar o povo de Deus? Egito. Depois vem a segunda cabeça, a Assíria, destruiu as 10 tribos do norte. Depois vem a terceira cabeça, Babilônia, escravizou por 70 anos as 2 tribos que sobraram. Depois veio a Medopérsia, que tentou acabar com os judeus nos dias de Assuero. Depois veio a Grécia, que tentou acabar com os judeus no tempo de Antíoco Epifânio. Depois veio Roma Imperial, que matou Cristo, matou os apóstolos e perseguiu os cristãos no Coliseu Romano. 6ª cabeça, faltava só mais uma cabeça. Quem é essa cabeça? A 7ª? Roma Papal. Roma Imperial foi a 6ª cabeça, Roma Papal é a 7ª. Roma Imperial sai de cena para dar lugar para Roma Papal. Uma das grandes provas disso, como nós chamamos hoje ao Papa? Qual é o título que ele recebe? O Sumo Pontífice. Sumo Pontífice é uma expressão latina que significa o máximo construtor de pontes. Mas quem era o Sumo Pontífice no passado? O imperador romano. Daí veio o ditado: todos os caminhos levam aonde? A Roma. Por que todos os caminhos levam a Roma? Porque o imperador fez pontes, ligou o mundo a Roma. O Sumo Pontífice era um imperador romano, título do qual o Papa se apropriou. Então o Império Romano, a 6ª cabeça, dá lugar à 7ª cabeça, Roma Papal. Quando esse poder se assentasse, o que aconteceria com esse poder? Olha o que diz o versículo 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir, quanto tempo? 42 meses. 13:5 eu li. 42 meses. Multiplica 42 por 30, porque no calendário judaico, cada mês tem 30 dias. 30 vezes 42, quanto vai dar? 1260. Então este poder, quando ele se levantasse, quando ele saísse do mar, ele dominaria o mundo por 1260 anos. Quando começou esse período na história? No ano 538. O que aconteceu aí no ano 538? O papado conseguiu reunir sua autoridade religiosa, agora a autoridade política. Ele não só tem poder na igreja, ele tem poder agora no Estado. Prova disso é que todos os reis da Europa eram coroados pelo Papa. Prova disto é que todos os reis da Europa tinham que se submeter ao papado, ao Papa. Caso não se submetessem, eles eram excomungados. E a excomunhão significava a perda do trono, a perda da coroa. Esta verdade ficou evidente na história de um dos imperadores da Europa, o imperador Carlos V da Alemanha. Eu visitei no norte da Itália um castelo chamado Canossa. Se um dia você for à Itália, não deixe de colocar no seu roteiro o castelo de Canossa, no norte da Itália. O Papa tirou férias e foi lá para o castelo de Canossa. E ele havia excomungado
o imperador da Alemanha por não se submeter à autoridade dele. E no mês de janeiro, num rigoroso inverno, esse líder, o imperador da Alemanha, foi lá no castelo de Canossa, no norte da Itália, tentar fazer as pazes com o Papa. E quando o Papa recebeu a notícia de que lá fora no castelo, o castelo fica no alto de uma montanha, você vai subindo uma estrada circular e lá no alto está o castelo de Canossa. E quando o Papa ficou sabendo que o imperador alemão estava aí, o Papa disse assim: digam para ele tirar os sapatos e ficar descalço na neve até que eu possa atendê-lo. E o homem mais poderoso da Alemanha ficou descalço na neve, esperando que o Papa se dignasse em atendê-lo. Quantos dias ele esperou? 2 dias. 2 dias. Depois de 2 dias, o Papa o recebeu, tirou a excomunhão, para que ele não perdesse o trono da Alemanha. E foi esse Papa que cunhou aquela frase: o dever dos papas é abater o orgulho dos reis. Você consegue medir a autoridade desse homem na Idade Média? E o que mais ele fez na Idade Média? Usou os poderes da Alemanha, da Inglaterra, da França, da Suíça, de Portugal, da Espanha, para os seus objetivos. O que ele fez? Perseguiu todo aquele que não aceitasse sua autoridade. E na Idade Média, os principais nomes dos perseguidos você conhece: os valdenses, os albigenses e os huguenotes. Cristãos da França, da Itália, da Suíça, da Grã-Bretanha. Esses cristãos foram perseguidos e mortos. O ápice da supremacia papal se deu no século XII, quando foi estabelecido o Tribunal do Santo Ofício, também conhecido como a Santa Inquisição. Quando esse tribunal se assentou, eles mandavam prender e matar quem eles quisessem, basta que o tribunal decidisse. E quais eram os critérios usados pelo tribunal? O que eles bem entendessem. Então, quando os ricos, que não se opunham à autoridade dos papas, desafiavam, eles eram excomungados, presos e mortos, e todas as suas terras tomadas pela igreja. E foi assim que a igreja se enriqueceu, à custa de sua luxúria. Jesus disse assim: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Sabe de que Jesus está falando? Primeiro, da destruição de Jerusalém. Segundo, da Idade Média, das perseguições da besta que sobe do mar, do papado. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. E como Deus abreviou essas perseguições? Levantando um homem, Martinho Lutero. Quando Lutero, que sai do próprio seio da igreja romana, acusa Roma das heresias que ela ensinava, e se volta contra a igreja, e faz nascer a reforma protestante, Roma sofre o seu pior golpe. Então, lá em 1517, quando estoura a reforma protestante com Lutero, a igreja já começa a arrefecer o seu poder, porque ela começa a ser desafiada desde as bases. E quando chegamos ao século XVIII, você tem na França Napoleão Bonaparte, que manda os seus generais Berthier e Servane prenderem o Papa lá na Capela Sistina em Roma.
E no dia 15 de fevereiro de 1798, o Papa foi preso, desterrado para a ilha de Santa Helena, onde ele morreu 2 anos depois. O que aconteceu agora? Uma de suas cabeças foi o quê? Golpeada, a 7ª. Golpeada de morte. Só que o Apocalipse diz assim: mas, conjunção adversativa, a ferida mortal foi curada. Aí eu pergunto para a igreja: a ferida mortal desse poder foi curada ou não? Ainda não. Está num processo de cicatrização, de cura, porque diz o Apocalipse 13, que quando esta cura acontecer, toda a terra se maravilhará, seguindo quem? A besta. A terra já está seguindo a besta? Não. Então a cura não se deu completamente ainda. Então o que falta para essa cura ser completa? Vá agora para o verso 11. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. O que representa esses 2 chifres na profecia? Poder civil e religioso. Mas assim como os 2 chifres estão separados um do outro, o poder que sai da terra teria uma separação clara entre o poder civil e o poder religioso. Então, enquanto na Europa as perseguições papais avançavam, no século 17 ainda, os cristãos sinceros começaram a fugir das perseguições. E um grupo deles que estava na Holanda foi até as praias do norte da Holanda. Daí foram para a Inglaterra. E da Inglaterra, eles pegaram um pequeno barco para fugir em busca de novas terras, aonde pudesse acontecer liberdade religiosa. O navio, o barco, levava 102 pessoas e se chamava Mayflower. Essa pequena embarcação cruzou o Atlântico e numa quinta-feira de novembro de 1620 chegou nas praias do Novo Mundo, do novo continente. E como eles haviam saído de Plymouth, na Inglaterra, eles deram o nome a esta nova praia de a Praia de Plymouth. Se você um dia for aos Estados Unidos e for a Massachusetts, vá a Plymouth. E se você der sorte, você vai ver nas praias de Plymouth, porque sempre está lá, com exceção do tempo que eles tiram para a reforma, uma réplica do Mayflower. Ela fica boiando ali na praia de Plymouth, uma réplica exata daquele que foi o barco que trouxe esses cristãos fugindo da perseguição. Alguns morreram na viagem, muitos ficaram doentes, e os poucos que estavam bem começaram agora a trabalhar num rigoroso inverno para cuidar dos doentes e conseguir sobreviver àquele rigoroso inverno. Eles conseguiram. E como eles chegaram ali numa quinta-feira de novembro, eles deram o nome dessa quinta-feira de Dia de Ações de Graças. E até hoje, os Estados Unidos celebram o Thanksgiving Day. É o Dia de Ações de Graças, porque foi o dia que os pais peregrinos chegaram nas praias do que hoje é o estado ou o país dos Estados Unidos. E esses pais peregrinos estavam ali fugindo das perseguições religiosas. Então eles queriam estabelecer uma nova igreja, mas uma igreja sem papa, em um estado sem rei.
Então nós seremos uma nação onde não haverá um papa para nos liderar, nem um rei para governar sobre nós. Então começou a comunidade de Plymouth, depois veio a comunidade de Providence, o estado de Rhode Island, outras comunidades, até que eles estabeleceram 13 colônias. Essas 13 colônias alcançaram sua independência em 1776, e a Carta Magna foi assinada em 1776. Carta Magna é a Constituição de um país. E o que diz a primeira emenda dessa Constituição? Nós nunca colocaremos como teste para qualquer função pública nos Estados Unidos a questão religiosa. Há uma clara separação entre igreja e Estado. E os presidentes norte-americanos, na sua maioria católicos, como Kennedy, eles sempre diziam: eu não falo em nome da minha igreja e a minha igreja não fala em meu nome. Eu sou o presidente, eu falo em nome do país, eu não falo em nome da minha igreja e a nossa igreja não fala em meu nome. Uma clara separação entre igreja e Estado, os dois chifres. Parecendo cordeiro, liberdade religiosa. Você segue o que você quiser, você pode ter a religião que você quiser, você pode guardar o dia que você quiser, você pode adorar o Deus que você quiser. Liberdade religiosa. Essa liberdade, ela chega a um ponto tão estranho, que eu conheci pela primeira vez agora uma igreja, no ano passado, lá em Atlanta, que a igreja chama-se Itself Religion. Itself Religion é a sua própria religião. Aí lá tem a igreja fica aberta o tempo todo, vai quem quer, faz o que quer, adora do jeito que quer, porque isso é Itself Religion, a sua religião. Viva do jeito que você quiser, é a sua religião. Mas o que vai acontecer com esta nação onde reina a liberdade religiosa? Avancemos no capítulo 13, verso 14. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam o quê? Uma imagem a quem? A besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Então a segunda besta, os Estados Unidos da América do Norte, levará os habitantes da terra a fazer uma imagem à primeira besta, para que eles a adorem. O que é esta imagem? Qual será a obra que fará os Estados Unidos para que o mundo inteiro se curve diante de Roma? Um decreto. Que decreto? Um decreto obrigando todos os cidadãos a santificarem a partir de então o primeiro dia da semana, o domingo. Isso já foi tentado. No passado já se tentou que esta lei fosse nacional. Não conseguiram. Graças a um dos grandes heróis dessa igreja, que se levantou no Congresso, no Senado americano, Jones, A.T. Jones, e não deixou que a coisa avançasse. Mas vários estados americanos tomaram voto, e em vários estados americanos já existe um decreto dominical. Eles só não estão cobrando ainda, mas a lei já existe. Só não estão penalizando ainda,
mas a lei já existe, já foi votada. Só que esta lei que foi votada em alguns estados, ela chegará a ser uma lei nacional. Mas esta lei nacional não poderá ser votada a menos que a primeira emenda seja desfeita. E Ellen G. White, nesse livro, diz assim: será em flagrante quebra da Carta Magna que o domingo será estabelecido. Então, a lei será quebrada, o domingo será estabelecido, e todos os cidadãos que habitam os Estados Unidos terão que se curvar diante desta lei. Por que essa lei será estabelecida? Porque nós lemos na Bíblia e descobrimos que o domingo é melhor que o sábado. Não se engane. O decreto dominical não virá num cunho religioso. O decreto dominical virá como solução aos problemas da humanidade. Quais são os problemas da humanidade? Vamos listar. Primeiro, o problema do aquecimento global. A nossa casa, a Gaia, a Terra, a nossa casa comum, está correndo sérios riscos por causa do aquecimento global, do efeito estufa, etc, etc. Vamos ter um dia em que todas as fábricas serão desligadas e nós reduziremos drasticamente os poluentes que lançamos na atmosfera. Um dos argumentos. Segundo argumento, as pessoas viraram workaholics, trabalham 24 horas por dia, não tem tempo para nada, não tem tempo mais para a família, as crianças estão crescendo sem os pais, o divórcio tem aumentado, nós precisamos de um dia para a família. A nação se encontra como se encontra porque se afastou de Deus. Os Estados Unidos está perdendo sua hegemonia porque Deus está sendo tirado das escolas, está sendo tirado das instituições públicas, das repartições públicas. Nós somos uma nação protestante, nós nascemos com protestantes e estamos perdendo o foco, nós temos que voltar para a religião. Esse movimento se chama nos Estados Unidos, eu esqueci o nome agora, mas é tipo um novo conservadorismo que está nascendo, para que eles voltem aos pilares dos pioneiros da nação. Então Deus tem que ser buscado, um dia tem que ser dado para a igreja, nós temos que ter um dia para cultuar. Pois bem, o consenso tem que haver um dia. Que dia? Vamos pegar o melhor dia, o dia de domingo. E sabe o que me assustou na última viagem que eu fiz para os Estados Unidos? Existem grandes empresas comerciais, que vendem produtos, que não abrem mais suas portas aos domingos. Eles não abrem mais as portas. O mercado está olhando isto com muito interesse, porque mesmo sem abrir as portas no domingo, que eles estão pregando que tem que deixar para a família, as empresas continuam crescendo e lucrando. E esses americanos raízes estão preferindo consumir produtos dessas empresas que estão participando desse movimento de um retorno. Lembrei, alma americana, sou American, é a alma americana, esse é o movimento que está voltando, a essência do que é ser americano, a alma americana. Nós temos que voltar à fé dos pais peregrinos, temos que guardar o domingo. E o que vai acontecer com quem não aceitar a proposta? 2 decretos em Apocalipse 13. Primeiro, não vai poder comprar e nem vender.
Não quer viver de acordo com a legislação do país? Então você não pode comprar e nem vender. Mas se eu não posso comprar e nem vender, como é que eu vou sobreviver? Vai ter que sair das grandes cidades. Não quer aceitar? Não tem problema. Não pode comprar e nem vender. Chegou de comércio para você. Se vira. Vai passar mais um tempo, vem o segundo decreto. Qual é o segundo decreto? Quem não aceitou é réu de morte. O primeiro decreto sai antes do fechamento da Porta da Graça, assunto que estudamos ontem à noite. O segundo decreto sai depois do fechamento da Porta da Graça, no momento que nós chamamos de a angústia de Jacó. Pastor, você vai falar disso? Vou. 6 horas lá no Parque da Barra, no pôr do sol hoje. 6 horas lá no Parque da Barra. Eu vou falar sobre o tempo de angústia. É aí que vem o decreto dominical, durante esse momento. Acabou meu tempo? Como disse Cristo, tenho tanto a vos falar, mas não poder suportar agora. Você acha que a coisa não vai acontecer? Acha que nós iremos continuar cantando Ó Bela Terra de Primor o resto da vida? Não. Cadê o fundo, pianista? Agora. O que vai acontecer, irmãos? O cerco vai se fechar. O cerco vai se fechar. Cada um terá que dizer de que lado está. De que lado você está? Você vai ter que dizer. Quem ficar em cima do muro, já ficou do lado do diabo. Que Jesus falou, quem não é comigo, é contra. Quem comigo não ajunta, espalha. Esse tempo está chegando. Esta união das duas bestas já é uma realidade. Desde 1984, quando foi assinado um acordo diplomático, na época do presidente Reagan e o Papa João Paulo II, e houve troca de embaixadores entre Casa Branca e Vaticano. 1984. O atual Papa Francisco, quando assumiu o pontificado, foi fazer uma visita nos Estados Unidos. Você se lembra disso? Nessa primeira visita do Papa aos Estados Unidos, ele fez 3 discursos, um nos jardins da Casa Branca, um na sede da ONU em Nova York, e o terceiro no Senado, ou no Congresso, acho que no Congresso. Nunca um Papa havia discursado no Congresso norte-americano, nunca eles haviam deixado. Foi a primeira vez na história que um Papa discursa lá no Congresso. Eu assisti os 3 discursos, mas sabe qual que chamou mais a minha atenção? O discurso feito nos jardins da Casa Branca, que durou 8, 9 minutos. Sabe como o Papa Francisco começou o discurso? Eu estou muito feliz, porque fui muito bem recebido nessa terra, mesmo não sendo daqui. De onde o Papa Francisco é? Argentina. E ele continuou: assim como vocês foram bem recebidos, mesmo não sendo dessa terra. Em outras palavras, vocês também não eram daqui não. De onde vocês eram? Da Europa. Quando ele disse isso, eu me perguntei na hora: será que os americanos entenderam o que ele falou? Será que os americanos se lembraram da história? Nós não somos daqui. Mas espera aí, é verdade, nós não somos daqui. Os nossos antepassados vieram da Europa. Mas por que vieram da Europa?
Ah, por causa das perseguições religiosas. Perseguições de quem? Ah, dos papas. Do sistema que você representa. É por isso que nasceu essa nação. Porque lá nossos antepassados foram perseguidos pelos papas. Mas o povo se esquece facilmente da história, né? E quem esquece da história está fadado a cometer os mesmos erros. Eles vão se unir, irmãos. Os Estados Unidos vai dar poder a Roma, porque o mundo não pode caminhar mais como está. Então, como que o mundo vai ser resolvido? Nós precisamos de um líder. Precisamos de uma pessoa que ponha o trem nos trilhos. Precisamos de alguém que nos diga para onde ir. Quem é esse homem? É aquele que já fez isso na história, por 12 séculos. Quem é esse homem? É o bispo de Roma. Ele já fez isso na Idade Média. Ele governou o mundo. O sistema tem experiência para isso. E então vai se cumprir Apocalipse 13, 14. A terra inteira vai adorar a besta e vai segui-la. Aí o Apocalipse fala de um grupo pequenino que não vai. Eles não vão, sabe por quê? Porque eles guardam os mandamentos de Deus e eles têm um testemunho de Jesus. Eles aprenderam nesse livro que o dia santo é o sábado, e isso não pode ser mudado. É um povo pequeno. Hoje tem 22 milhões só. Mas dentro desses 22 milhões tem muito que ainda vai sair. A gente não sabe quantos vão ficar. Mas tem muita gente sincera em Babilônia que vai se unir a esse remanescente. Mas será ainda um grupo pequeno. Mas esses não vão se unir. E eu e você devemos ser esse povo. Povo remanescente da profecia.